Olá, seja bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast. É um podcast pra gente falar. E com bolo. Com bolo, hoje tem bolo, tá? Hoje ninguém vai brigar comigo. E é o nosso podcast, Bru, para nós falarmos de fé, espiritualidade, das escrituras, sem religiosidade. Sim, sempre leve, descontraído. Leve. Eu aqui sempre fazendo aquele papel não é bom de sempre vocês. leve, assim, não é sempre leve, mas sempre descontraído, não é sempre leve. Assim. Às vezes. Às vezes é que nem o assunto de hoje, não é leve, assim, é leve. Mas vai não ser é leve. maravilhoso. E nós estamos numa série. Numa série da vida de Jesus, né? O Jesus que eu nunca conheci. Você conhecia ele assim? Não. Agora nós estamos conhecendo. Agora estamos conhecendo. Nós estamos tentando sair do nascimento dele ali. Tem muito assunto, né? Tem muitas. É bom que vocês vão assimilando. E já aproveita, se inscreve aqui no canal, para você não perder nada. Ative o sininho. Sempre que a gente coloca o episódio no ar, você vai ser avisado. E o mais importante, compartilhe os episódios com o maior número de pessoas que você puder, porque assim a gente ajuda, né, as pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Aqui como eu estou conhecendo. Você coloca aqui embaixo que depois o Fer responde. Responde tudo. E a gente vai ajudando ele. Rock, Deus te abençoe. Até o Rock está passando aqui. Isso, Deus te abençoe. Também, eu esqueci. Bíblia, se você puder. Um caderninho, caneta. Isso, a Bru tem 32 marca-textos. Sim. Você faça isso. Hoje, o nosso assunto, deixa eu deixar o nosso bolo aqui. O nosso assunto hoje é não entendo, mas prossigo. Você já viveu isso? Se a gente for... Todo episódio é a mesma coisa, gente. Ele olha pra mim, você já viveu isso? Eu não sei nem o que falar mais. Eu não tô entendendo agora? Nada. Mas eu tô indo. Tem uma frase que eu gosto, é assim, que Deus é assim, quem conhece, confia. Eu gosto dessa frase. Deus é assim, quem conhece, confia. Não entendo, mas prossigo. Não concordo, mas obedeço. E hoje, a gente está naquele momento, hoje é Mateus capítulo 2, você que está nesse nosso podcast, Bolo com Fé, nesse nosso papo. E para você o pessoal que está aqui, às vezes chegou nesse vídeo, tá? Nós temos aí Tem uma série, então volta, porque a gente já passou, Jesus já nasceu no episódio anterior, então você tem que ver todos os episódios para você entender a linha de pensamento. E só para você entender, nós não estamos aqui só lendo a Bíblia não, estamos aqui entendendo o que isso significa para a nossa vida. Sim. Tá? Independente de quem você seja, do religioso ao empresário, do incauto ao mais intelectual. A sabedoria das Escrituras é para agora, para já, para esse momento. São palavras de vida eterna. E hoje, nós temos, na minha opinião, um dos cenários mais misteriosos da vida de Jesus, que é esses caras aqui, que a gente não sabe quem eles são. A tradição católica coloca eles como 3 reis magos, tem até o nome dos caras. A gente não sabe com precisão. Quem são esses caras, né? Eles, no presépio, eles sempre aparecem. Sim, eles sempre estão ali com os presentes na mão. Ali quais eram os presentes? Incenso. Isso. Mirra. Isso. E ouro? Isso. Vamos colocar na ordem. Ouro, mirra e incenso. Ouro, incenso e mirra. Oh, meu Deus do céu. Quase certeza. Você tá vendo? Quando eu acerto, ele dá um jeito de eu... Quase. Oh, Senhor, um dia... Aí, ouro, incenso e mirra. O que também é mó estranho dar um presente disso para uma criança. Exatamente. Se bem que eu podia ter trazido o ouro para a Lulu quando ela nasceu, eu ia gostar. Logicamente. Quando a Lulu nasceu, eu poderia ter trazido ouro. Entende? Mas esses caras aqui. E só para o pessoal entender que nesse momento, nós estamos em um momento em que Jesus já está com quase de 1 a 2 anos, tá? Só para a gente, pessoal, entender, só uma questão de informação bíblica aqui, tá bom? Jesus, só para o pessoal entender, o Moisés na Bíblia,
ele é conhecido como o cara que teve uma vida dividida em 3 fases, que são 3 fases de 40 anos. Sim. Jesus também teve a vida dividida em 3 fases de 40 dias. Os primeiros 40 dias de Jesus foi do nascimento dele até ele ser apresentado a Simeão, quando ele foi apresentado e o destino profético foi falado. Ó Maria, uma espada transpassará a tua alma, lá em Lucas 2. E depois os outros 40 dias de Jesus no deserto, com Satanás na tentação. E depois os outros 40 dias com Jesus, Né? Na ressurreição? depois da ressurreição, quando ele ficou 40 dias. Sim. Então, já passou esse processo, porque ele nasceu, aí o que acontecia quando ele tinha 8 dias? Circuncisão. Ele foi circuncidado. É a primeira vez que o sangue dele cai na terra. O sangue de Jesus não foi derramado na cruz, ele começou a ser derramado desde o nascimento dele. Caramba. Mas nós não vamos entrar nesses assuntos teológicos. Faça o Instituto Bíblico. Aí, depois de 40 dias, aí, como era a lei de Moisés, a Maria teve que ficar 33 dias, tem que ser 33, né? É a tribulação. Teve que ficar 33 dias se purificando, porque era a lei em Levítico. E depois ela trouxe um casal de pombinhos para sacrificar e apresentar o Senhor Jesus para Simeão. Que era o sumo sacerdote? Não, o Simeão era um homem velho, um ancião que abençoaria o Senhor Jesus, mas ele não abençoou porque ele é menor, e o menor não abençoou o maior. Então Simeão apenas apresentou o Senhor Jesus e ele disse: agora que os meus olhos viram o Salvador, eu posso morrer em paz. Embora. E isso aqui dá um outro assunto muito bom. Qual é o outro assunto bom? É que o sucesso da vida é cumprir o seu propósito. E ele falou assim: agora que eu cumpri o propósito, eu não preciso mais viver. Ele só queria viver até ele ver. Deus disse a ele, o Espírito Santo disse a ele que ele viveria até ver Jesus. Caramba. E ele foi fiel a Deus e pelo Espírito Santo ele entrou no templo no dia em que Jesus foi apresentado. Nossa. Foi lindo, muito lindo. É um outro assunto, mas veja, encontrar Jesus é encontrar o sentido da vida e viver o seu propósito é impagável. Caramba. E você, agora eu posso morrer em paz porque eu vi, os meus olhos viram o Rei da Terra. Nossa, Então, que pronto. lindo. E nesse momento tem uma coisa acontecendo do outro lado do mundo, Tá. lá no Oriente, em outro lugar. Jesus nasceu lá do Oriente, mais distante, mais afastado. Jesus está ali naquela região do Oriente Médio, mas lá para lá, mais afastado, mais para a Mesopotâmia. Uns astrólogos, magos, mas eram astrólogos, homens da ciência, Sim. que estudavam e se guiavam pelas constelações, pelas informações que tinham Tá. naquela época. Havia uma profecia, você que está conosco no podcast, fica com a gente, que eu sei para onde eu estou indo, hein? Tinha uma profecia que já apontava que da nação de Israel viria uma estrela, que essa estrela indicaria uma salvação. Quem fez essa profecia não foi um dos profetas de Deus, na verdade foi um homem mau. Ele era um vidente, um bruxo, um profeta, que tinha esses dons paranormais. E ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Caramba. E o nome dele é Balaão. Ah, lembrei. Quando o Balaão tentou amaldiçoar, Deus fazia a maldição virar bênção. E uma dessas maldições que virou bênção foi quando ele disse em Números 24:7 que uma estrela viria de Jacó. Então essa é uma profecia que era conhecida entre os que não eram da nação de Israel, os gentios, e os que faziam parte dessa classe de profeta, de astrólogos, mística. E
Então todos eles esperavam por esse Exato. momento. O mundo esperava. Tá. Desde a China, desde os lados orientais, desde das tribos mais distantes, mais indígenas, desde os incas, dos maias, dos astecas, de quem quiser. Todo O mundo mundo esperava. esse redentor, esse salvador, esse que colocaria o mundo no eixo, no ponto de equilíbrio. Os judeus entendiam como Messias pelas profecias dos profetas. Sim. Por que a gente está dizendo tudo isso? Só para você que está aqui entender o que é que está acontecendo. E esses caras, eu repito, tá? Homens da ciência. A Bíblia não dá muito detalhe. Ela só dá detalhe no capítulo de número 2 de Mateus. Lê para nós, Bruna, por favor, versículo 1 e 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pronto. Eles fizeram uma viagem de quase um ano. Cara, mas ficaram um ano viajando até chegar. A gente sabe disso porque depois, conforme a gente vai lendo, você vai ver que Herodes, pelo tanto de tempo da viagem, é que ele mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Então eles entenderam, Herodes entendeu que provavelmente o menino deveria ter aí entre 1 a 2 anos. Cara, quase um ano de viagem. Essa estrela, ela brilhou no céu no dia do nascimento de Jesus? A gente não sabe disso. Esse é o mistério. Ah, não tem como... Vimos a sua estrela. Viu a estrela. E ela brilhava. Mas, tipo, eles foram guiados até lá. Ninguém entende o que seja. E até tem no History Channel, tem um bom documentário sobre a Estrela de Belém. E cientificamente o que poderia ter sido. Porque esse não foi só um acontecimento no sentido religioso, mas foi um acontecimento histórico, factual, bíblico e que não é compreensível no sentido porque é limitado o conhecimento humano, mas entende-se que de fato aconteceu alguma coisa no céu. Sim. E brilhou. Caramba. Mas não basta acontecer no céu se não acontecer no coração. Essa estrela teve que brilhar no coração deles. E aqui começa o ponto. Enquanto as coisas só ficam no alto, enquanto não é uma realidade dentro da gente, a gente não se move. É verdade. Ou seja, não dá para viver sonhando. Se esse sonho não se tornar passo, se esse brilho, se esse alvo não virar movimento, não virar uma ação, né? Não virar uma ação. Ou seja, esses homens viram, e lembre-se, eles estudavam isso a vida toda. Só que agora eles saem do campo da teoria para a prática. E eu penso porque esse é o desafio da fé. Na verdade, esse é o desafio da vida. Sabe quantas pessoas que estão vendo a estrela brilhando, por exemplo, a estrela do casamento, a estrela da família, a estrela do negócio, a estrela da empresa, a estrela de se entregar a Jesus, a estrela de uma vida saudável, mas só vê um brilho, só vê uma estrela, só vê brilhando. Não tem coragem, às mas vezes, não tem né? coragem, sabe? E o pior, você vê outros indo e você não vai. Você critica outros que vão porque, na verdade, é uma maneira de se defender por você não ter coragem de ir. É muito louco isso, né? E você passar a vida inteira vendo algo, sonhando algo e não se mover. Veja como é perigoso passar a vida inteira olhando para cima, olhando por sonhos que nunca se tornaram realidade. Nossa, deve ser muito Você quer triste. perguntar? Não. Você está bem? Você está reflexivo. Ele sempre tá. Ele... Ai. Mas está aqui, você está olhando para cima. Eu tenho uma Vai, pergunta. vamos embora. Existe algum direcionamento para essas pessoas que
são travadas por esse medo absurdo de não conseguir tomar esse passo de coragem para viver o sonho que Deus tem para elas, o sonho que elas querem, que elas vêm brilhando e não conseguem romper? Tem. Você sabe nadar? Sei. Você sabe? Sim. Você tinha medo de água? Não. Não. Nunca tive. Mas para você aprender a nadar, teve que fazer o quê? Tive que ir pra água. Aqui meus pais me colocaram para nadar muito cedo, né? Ponto. Então E se você tivesse medo, para você vencer, você tem que fazer o quê? eu tinha que me jogar na água. Ou seja, deixa ser jogado. O grande segredo para quem tem medo, vai com medo mesmo. Esse é o meu lema. E eu sempre falo para as pessoas, vai com medo. Mas tem gente que nem... Ai, ó, levei, tá vendo? Eu sempre levo. Eu gosto das invertidas, assim, entendeu? As invertidas da... Ai, Senhor. Um dia a gente vai conversar sobre isso. Exato. Mas assim, ó, vai com medo mesmo. Porque, sabe, aquilo que você foi como sonho a vida toda, e você de repente vê brilhando, e você entende, cara, eu tenho que me mover. Eu tenho que me mover. E existe um ponto aqui, ó. Eles vieram. O texto bíblico não nos dá muitos detalhes, mas eles eram homens. Eles eram os homens que tinham uma vida estável. Sim. Por que eu sei disso? Olha os presentes Eles eram que eles trouxeram. ricos, né? O presente que eles trouxeram. E aqui existe um outro ponto. É que viver um sonho, viver algo que está brilhando no teu coração, mas que ainda não é concreto. Às vezes, é a atitude controvérsia de abrir mão de estabilidades. E mesmo você não entender, mas prosseguir na certeza que, cara, eu sei que eu estou no caminho certo. É perigoso, é desconhecido, mas eu sei. E essa experiência de fé na vida, sabe? Do cara deixar a estabilidade e se mover. Ele não tem muita certeza de como vai ser, mas ele tem certeza que ele vai chegar, porque ele tem certeza que há uma direção para a vida. E esse movimento deles, de abrir mão da estabilidade ao desconhecido, de enfrentar o desafio, mas de pelo menos, se não desse certo, será o prazeroso de dizer, pelo menos tentamos. E aqui existe um ponto, que é muito interessante. Trilha. Quando se faz trilha, vai fazer trilha. Ai, eu não gosto de trilha. Mas trilha, vai fazer trilha. O mais legal da trilha não é você chegar no ponto. É a trilha. E eu penso que às vezes nós não levamos isso como regra de vida. O mais interessante da sua jornada e da minha não foi chegar onde chegamos. É a jornada. Sim. E às vezes perdemos o privilégio de viver a experiência da jornada com pressa de chegar logo no resultado. Nossa. Sabe, o processo da jornada. Porque quando as pessoas perguntarem, elas não vão perguntar qual é a sensação de ter chegado, elas vão perguntar qual é o processo de como você chegou. Exatamente. Elas não querem o que você está vivendo ali, elas querem saber como que você chegou ali, Como? né? O que você fez? Então, é a experiência da jornada. E algumas vezes a nossa ansiedade de ver o sonho acontecendo, de ver as coisas acontecendo, nos impede da experiência da jornada, da atenção da jornada, da adrenalina da jornada, do perigo da jornada, da aventura da jornada, dos privilégios da jornada, da recompensa da jornada, dos momentos, das memórias da jornada, e que não voltarão. Não mesmo. Essa é uma palavra aqui para quem está conosco nesse podcast. Até quando você vai querer entender tudo? Até quando você vai querer ter os detalhes de tudo
para ter a coragem de se mover na direção do sonho. Quando? Vai passar uma vida inteira? Tá pegando fogo, você sabe o que tem que fazer. Não, mas fica aí, nessa enrolação. Aí você só fica vendo de longe. Senhor, confirma. Ah, entendi, confirmo. Baixou o Gideão aqui, 33 sinal. Me mandar um sinal. Manda. Aí Deus manda. E essa é a parte boa, não é pra você ter tocado nisso, porque eu não vi Deus falando uma vez com esses caras. Eu Não vi mesmo. uma voz, eu não vi um anjo. Não, os caras estão se movendo por causa de um sinal, uma estrela, por causa de uma revelação no céu. E assim, sabe o que é o mais interessante? É que Belém dormia enquanto Jesus nasceu. Os sacerdotes e escribas sabiam onde ele nasceu, mas nem se moveram. Mas alguns caras viram uma estrela, sem muito detalhe, e entenderam. A gente precisa se mover daqui. E eu penso que o grande segredo de viver a vida na fé e viver a vida em Cristo é isso. Se for ficar esperando muito, no fim das contas, você vai viver os outros vivendo e você aí. Porque você aí só sonhando, cheio de informação, cheio de pesquisa. Vamos pesquisar, vamos ver. E nunca sai do lugar. Fica aí. Vamos estudar. Nunca coloca em prática. Vamos. Vai para lugar nenhum. Nunca vai dar certo. Nossa. Mas existe um outro ponto importante, para nós sairmos desse ponto. São as paradas durante o caminho. Né? Assim, quando as coisas estão, quando a gente está indo, cansa também, né? Você viveu uma coisa que você está buscando, você está se movendo, mas cansa. Não parece que nunca chega, meu. Exato, mas um ano andando. Já viu isso? Essa pergunta não pode perguntar. Eu acho que eu vou te proibir de fazer essa pergunta pra mim. É a melhor parte. Você já viveu isso? Já comenta aqui embaixo. Eu já vivi. Já tô vivendo. Viu? Conta pra mim. Você já viveu isso? Assim, ó, você tá caminhando, nunca chega, caminhando, nunca chega. Aí, a Tati que fala assim pra mim, amor, hashtag reconstrução. Minha filha, essa aí virou obra de governo. Você está reconstruindo, faz 30 anos já, essa reconstrução nunca termina, pelo amor de Deus. Deus tem muita coisa para reconstruir. Que reconstrução é essa, meu Deus do céu? Que obra de governo, nunca termina esse negócio. Aqui, ó, tem que tomar cuidado, porque às vezes essa vontade de chegar logo faz você se confundir e fazer paradas erradas. Parar no lugar errado, né? Por quê? Porque daí, nesse momento, a gente, por um momento, para de ser guiado pela coragem, pela fé, para ser guiado pelo óbvio. Ué, porque, assim, ó, era uma estrela. Eles entenderam que o rei vai nascer. Sim. Então, quando eles chegam em Jerusalém, tem o que lá? Tem um palácio. Tem um rei lá. Foi lá. Aqui nasceu. Só que esse rei não é como os outros reis. Esse rei que nasceu, ele é um rei humilde. Ele é um rei justo. O palácio não cabe ele. Uma manjedoura cabe ele. Ele é o rico que se fez pobre. Ele é o tesouro escondido na escuridão. Ele é o verbo que se fez carne escondido em panos. Ele é o rei escondido numa casa simples. Nossa. O que nos deixa aqui uma lição. Qual é a lição? Às vezes a chave que você precisa para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua família, para a sua casa, não está nas grandes coisas. Talvez está em relacionamentos, conversas, networks, assim, um detalhe. Você menos imagina, fala assim, cara, estava tão perto de mim. Como eu não vi? Ali. A chave não tem que ser grande para abrir uma porta grande. Chaves pequenas abrem portas grandes. Não é o tamanho da chave. Às vezes, nós estamos procurando respostas e soluções em lugares tão gigantescos, tão suntuosos. E essa pode ser a parada errada.
Parada errada em todos os sentidos da vida. Sim. Não, deve ser ali. Eu não vou perguntar por enquanto que eu fui proibido. É uma indignação que eu faço nesse podcast. Mas aquela situação de, não, agora vai dar certo. É aí, agora que vai destravar. Aí a hora que você entra lá, vai destravou nada, piorou de vez. Que catarrinho, o que está acontecendo? Ai, eu vou beber uma água. Parece que você está contando a vida. Olha, eu venho pro podcast, Ai, eu tenho gente, que fazer olha. atendimento pastoral. Vocês estão vendo? Eu proíbo isso. Não, Aí- pelo amor de Deus. Aí, assim, e outra, aí a gente só para o pessoal entender, entender o seguinte, tá? O versículo 3 aí, a Bíblia diz que está escrito para nós aí. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Por que Jerusalém se perturbou? Quando Herodes se perturbou. Sabe aquela pessoa que quando ela fica brava, todo mundo já fica em estado de alerta? Fala, meu Deus. Agora vai dar ruim. Exatamente. Alguma coisa ruim vai acontecer. Quem é Herodes? Só para o pessoal que está aí conosco, fazer uma pesquisinha rápida. Quem é Herodes? É um gênio da arquitetura, cara extraordinário. Se você for lá em Israel, hoje, tem as pedras das Lamentações, que é o que sobrou. Das ruínas do templo que Herodes reformou. Um gênio da arquitetura. Extremamente inteligente, extremamente sagaz. Político de alto nível. É alguém que preferia ser um fantoche na mão de Roma do que abrir mão do seu poderio e status. Mais do que isso, ele era mau. Ele mandou matar a mãe, ele matou a esposa, Matou filho também. ele matou os filhos, ele matou a sogra. E quando ele antes de morrer, ele mandou que algumas pessoas morressem no dia da morte dele para que houvesse choro. Porque ele queria que tivesse lágrimas no dia que ele morresse. Mas se não chora por mim, chora por alguém. Nossa, gente. Esse era o Herodes. O bicho era ruim. Ruim. Ruim, ruim. O que eu estou dizendo é que quando você faz paradas erradas, você corre risco. Porque eles fizeram uma parada em Jerusalém perguntando para o rei Herodes onde é que o rei nasceu. Olha que perigo. Exato. Perguntar pra esse cara, né? Esse cara. Que não queria que ninguém tomasse o poder e o lugar Exato. dele. E aí, o verso 4 diz que Herodes mandou convocar os principais sacerdotes e escribas. O que significa isso? Os estudiosos, os teólogos, os estudiosos da época, das profecias. Sim. E veja, verso 5, que eles sabiam onde era. Em Belém, da Judeia, porque o profeta falou. E aqui está um ponto para confrontar quem está em casa. Vai apanhar agora. Você sabe onde é, você sabe o que tem que fazer e não se move. Os caras sabiam onde era, sabia que era profecia, sabia que tinha que ser em Belém, mas eles foram? Não. Até porque também eles eram marionetes daquele sistema corrupto. Você não pode decidir viver com Deus e uma vida de fé nele, de espiritualidade, e ser escravo. Ser escravo dos outros, das emoções dos outros, ser escravo da expectativa dos outros, do sistema dos outros, do governo dos outros. E principalmente quando você consegue mostrar para todo mundo o caminho, mas você não tem coragem de ir. Os caras falaram, é lá em Belém, mas eles não foram? Nossa. Os magos atravessaram quilômetros, centenas de quilômetros, para ter a informação que eles tinham, mas não se moviam. Veja como não é sobre informação. Não é. Tem gente, Bruna, que tem muito mais informação da Bíblia do que eu e muito mais de confeitaria do que você. Sim. Mas se não tiver a coragem e buscar em Deus a fé de romper, não vai. Não vai. Não vai. Você entende isso? Sim. Comenta um pouquinho para nós. Vamos, sabatina com a Bruna. Nossa. Bruna Rebelo, sabatina. Ai, Bruna Rebelo. A Bruna Rebelo, gente, aqui nesse podcast, eu só fico assim, meu Deus do céu, agora o que mais que vai vir, Senhor? Te fez refletir, amor, sobre algumas coisas? Sim, sempre faz, né?
O sim dela é sim. É assim, ai meu Deus, sempre faz. Teve algumas decisões que você devia ter tomado, não tomou? Sim. Sim. Tem uma que a gente não tomou ainda, que ele já falou aqui várias vezes que eu tô aqui, Senhor, mais uma confirmação. Tá bom, Deus. 30ª. Tá bom, Deus, tá 34ª confirmação, eu já entendi. Já entendi, já vou fazer já. Firma, comente. Dúvidas? Não, eu diria, a minha pergunta, acho que para até fortalecer. Pergunto para o pessoal que está conosco, nos ouvindo. Fortalecer para todo mundo. O caminho é difícil, Uhum. assim como foi para os reis magos, mas eles sabiam o destino. Então você conhecer o destino é aquilo que faz você não parar ao longo do seu caminho. Mas vão surgir dúvidas e obstáculos. E como você mantém-se firmado? Conhecer o destino e entender e fazer disso a prioridade da sua vida e que você não tem tempo a perder. Conhecer o destino, ou seja, saber... Conhecer o destino assim, eu sei aonde isso vai chegar. E outro ponto, eu não tenho tempo a perder. Eu vou viver. Eu vou discernindo dia após dia, eu vou viver. Por que eu estou falando isso? Não estou fazendo propaganda de nada aqui, sem Jesus tem poder. Mas eu não conhecia, até uns 6 anos atrás, o franguinho do KFC. Uhum. Eu comi um franguinho daquele e falei, meu Deus, de onde vem esse franguinho? Foi onde eu fui conhecer a história do Coronel Sanders. Uhum. O Coronel Sanders viveu a sua depressão e decidiu fazer aquele franguinho aos 65 anos de idade. Quando muita gente acha que 65 anos é tarde demais, né? Exato. Que já não dá mais tempo. Mas ele decidiu porque ele conhecia o destino, ele fez uma leitura. Explico. Vem comigo, agora é aula empresarial. Eu não entendo nada, mas agora é. Se o Coronel Sanders tivesse feito isso hoje, daria certo? Pode ser que sim. Provavelmente não. Por qual razão? Pelo tanto de iFood que tem. Não seria uma novidade. Mas naquela época, naquela década, 60 e 70, comida rápida, em um mundo industrial, as mulheres estavam começando a trabalhar, a sair de casa. Ele fez uma leitura. Precisará de comida rápida. Se eu ensinar todo mundo a fazer esse frango, se eu ensinar todo mundo de maneira rápida ter essa comida saborosa, então eu sei que isso vai explodir. Se talvez fosse hoje, ia ser mais do mesmo, não naquele tempo. Ele conseguiu fazer um discernimento do tempo, da época, entendeu que aquela era a necessidade. Existe algo, Bruna, que só você pode fazer nesse tempo que ninguém mais pode fazer. Sim. Existe algo que eu posso fazer que ninguém pode fazer. E eu não posso perder tempo, por quê? Porque se eu demorar, Deus dará a mesma ideia a outro, e o outro fará primeiro que eu. Ou seja, esses magos, eles não perderam tempo. Os caras lá, os fariseus, os escribas, eles sabiam a informação. Mas aqueles que só entenderam o destino por uma estrela, uma movimentação dos céus, eles entenderam que o céu está se movendo, nós vamos nos mover também. Se não der certo, pelo menos a gente teve a aventura de uma vida de fé. Sim. Mas pelo menos aqui a gente não vai ficar, nós não vamos construir a nossa história mais no mesmo. Nossa, que incrível. E eles decidiram, o que eu estou querendo dizer, que algumas vezes o Coronel Sanders, 65 anos, cara, para que tentar uma vida agora? Depois de tanto fracasso. Mas ele entendeu. Isso é a resposta do agora. Ele não fez isso pensando em dinheiro. Tanto que se você for ver, quando ele ganhou 1 milhão, ele parou. Ele vendeu para o pessoal continuar. Mas o sentido de viver, de ter o coração pegando fogo, adrenalina, de acordar com um sentido, de ir na direção de algo que queima e que para os outros não é a realidade, para os outros não faz sentido, mas para você faz. E ainda que se levante Herodes, e ainda que se levante gente dizendo, não faça,
Mas você está queimando, você coloca vida, recurso. E independente do resultado que dê, só o processo de estar vivendo já aquilo vale a que pena. você faria de graça até, de tão... De graça, de tão pujante, de tão enérgico, de tão poderoso que é dentro da gente. O errado é quando as pessoas querem fazer o caminho inverso. Exato. É quando eu vejo, às vezes, o sucesso do outro e eu quero fazer igual por conta do resultado financeiro que aquilo deu para outra pessoa. Exato. Só que cada um tem algo especial que carrega dentro de si. E é por isso que dá certo, né, para cada um especificamente. Exato, e tem que ser vivido nesse tempo. Nesse momento. Nesse tempo. Existem coisas que são para este tempo. E que em outro tempo já será tarde demais. Sim. Existem coisas que são para este tempo. E aqueles magos entenderam que aquela oportunidade, aqueles astrólogos, era este tempo. Algo está nos chamando e a gente tem que ir. E eles se moveram. O texto diz que Herodes chamou os magos, verso 7, e perguntou quanto tempo fazia que eles estavam, que tinha aparecido, e enviou-os a Belém, conforme a informação. Agora, tem que prestar muita atenção. Mesmo não entendendo, eu vou prosseguir, mas existem coisas que eu preciso discernir para não continuar. Existem pessoas que até nos ajudam, mas nos ajudam com um interesse e uma motivação errada. Porque eles acabaram ajudando os magos, porque eles não sabiam que estava em Belém. Mas desde que Eles dessem a voltassem informação. de onde estava o menino. E Herodes não queria adorá-lo. Não. Herodes queria matá-lo. Ou seja, às vezes nós estamos entregando informações preciosas para a gente que nos ajudaram com motivação errada, porque nós não tivemos discernimento da motivação. Informações boas que escondem motivações erradas. Você já viveu isso? Parar por aqui, né? Tipo assim, a pessoa está me ajudando, está ajudando. Tá ajudando nada. Ela está te colocando ali, porque na verdade quem quer viver aquilo é ela. E isso é lidar com a vida. Sim. E principalmente quando você está vivendo com Jesus. Mas, para a gente seguir, os sábios foram. Sim. E algumas Bíblias, não sei como que a sua tá, em algumas não tá magos, está sábios do Oriente. A minha é magos. Tem algumas versões, eu acho que a RC e outras, e eu gosto da versão que tem sábios. Por que e nas versões mais antigas está sábios, não necessariamente magos? E por que? Será que eles são sábios? É só alguém sábio que é capaz de abandonar qualquer coisa para poder ver Jesus. É muita sabedoria. E agora a sabedoria deles está nessa aqui. E aqui é um momento bem confrontante, mas maravilhoso. Eles estão indo, verso 10 diz que a estrela brilhou de novo. Ao verem a estrela. E aí a gente repete aquela frase. Se você continuar se movendo, a providência de Deus virá. Só se mova. E não existe nada melhor do que a certeza de que você está no caminho certo. E aí a estrela parou numa casa. Já não é o estábulo, já não é a manjedoura, é uma casa. Então, não... Já não é a criança, é um menino. Sim. E viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram. Aqui eu quero um ponto. Vamos lá, vamos só recapitular, você que está com a gente. Eles abandonaram tudo, deixaram toda uma estabilidade, entraram uma jornada de quase 1 ano, estavam sendo movidos apenas por uma estrela, fizeram parada errada, Herodes quase matou eles, e quando eles chegam lá, eles se dobram. Tá, me respondam, Bruna, Sabatina. Jesus fez o que para eles? Nada. Falou o quê? Nada. Então quer dizer que eles viveram tudo isso só para ter o privilégio de se prostrar diante de Jesus. E mais do que isso, isso não era um templo.
é uma casa. Sabe o que Deus está nos ensinando aí? Que a gente tem que aprender a prosseguir mesmo sem entender, a ponto de a gente começar a ter o privilégio de sentir Deus e de ver Deus nos ambientes mais comuns do nosso dia, como na nossa casa, nossa família, na mesa. Sabe, não existe nada melhor do que você continuar seguindo e ver que Deus estava naquilo o tempo todo. Essa certeza. Eu não preciso ir atrás de uma igreja, um templo, qualquer lugar para ter essa presença de Deus. A igreja, o templo, é para eu estar com os irmãos e aprender a viver em família. Mas a presença de Deus, ela vai muito além disso. Sim. E quando eles caíram de joelho, e outro, Jesus não fez nada para eles. É uma criança, né? E quando eles caíram de joelho e se prostraram, é assim, aquela viagem valeu a pena. Foi uma viagem de volta para casa. Caramba. O que eu estou querendo dizer é que às vezes você que está conosco deve estar cansado. Sabe a viagem do sucesso, a viagem de construir uma empresa, uma família, a viagem de um casamento, de um ministério, cansa. E algumas vezes, para a gente não perder tudo aquilo que a gente construiu, a gente precisa voltar para casa, voltar para dentro e encontrar Deus dentro da casa, se jogar diante dele, para que esse encontro com ele renove quem eu sou, renove a minha força e me dê a direção. Eles entregaram para um menino 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui ensina a gente aprender que aquilo que a gente dá para os nossos filhos não pode ser entretenimento, tem que ser muito mais, tem que ser indicação de propósito. Não eram apenas presentes, eram destinos proféticos. Eles deram ouro porque o menino é rei. Eles deram incenso porque o menino é sacerdote. Eles deram mirra porque aquele menino era um sacrifício. O que é mirra? A mirra é o perfume Ah, é um perfume. que precisa, para ela exalar o cheiro, ela tem que ser esmagada. Nossa! Ah! Caraca! A mirra aponta para a cruz. E por isso que está nessa ordem. É. E o ouro não era só para indicar que ele era rei. O ouro era uma provisão para aquele momento. Por qual razão? Sabatina ou Cabur? Olha lá, abre a bibrinha, a cola dela. Eles iam ter que se esconder, fugir pro Com que Egito. dinheiro? Não tinha, né? Com o ouro que eles deram. Caramba! Nossa! E veio a provisão na hora certa, né? Na hora que ia precisar. Você tá bem? Calma, pessoal, eu tô parado aqui porque ela e o Fer... Eu não sei como tá a sua cabeça nessa hora, mas a minha tá assim... Meu Deus. Eu acho muito incrível a gente... O John Stott dizia, é assim, Bruno. Quando você descobre o seu propósito, você vai descobrir que a vida inteira o seu propósito era a sua sombra. E tudo que você fazia se conectava a ele, mesmo que você não entendesse. A cruz é uma sombra de Jesus, do nascimento dele até o momento em que ela se tornou realidade. Você sempre vai vê-la estendida como sombra na vida dele. Tudo que ele fazia. Por exemplo, onde ele nasceu, o lugar que ele nasceu, os panos que colocaram nele, os pastores vindo, os presentes que ele ganhou, a morte dos bebês indicando que ele que morreria em favor dos outros. Os bebês morreram, indicando que ele morreria por todos.
tudo aponta à cruz. A cruz faz parte. A família que ele nasceu, o pai dele como carpinteiro, lidar com madeira, tudo apontava. Tudo apontava. Os magos deram ouro, incenso e mirra, e existe uma coisa em comum nos três. Ouro passa pelo fogo, incenso passa pelo fogo, a mirra também. O fogo da provação estaria sobre ele, mas como ouro, ele seria a nossa recompensa. Como incenso, ele é o nosso sacerdote que intercede por nós. Incenso é as orações, lembra? E a Bíblia diz que Jesus está fazendo o que agora? Está intercedendo por nós. E ele é o nosso bom perfume. O bom cheiro de Cristo. Mas, voltando para os magos, eles dormiram naquele dia. E por divina advertência, veja, eles não tiveram um sonho para vir. Não. Porque Deus sabe a hora de falar com você. Essa foi humilhada. Eu gosto de ter da humilhação, porque eu senti que foi Deus agora. Essa eu fui humilhada. Por divina advertência. E prevenindo-os em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Existem amizades, relacionamentos que não fazem mais parte. Existem networks, contatos, sociedades que esquece. Não combinam mais, porque eles são perigosos. E está escrito, porque eles regressaram por outro caminho, por divina advertência. Eles não foram pelo mesmo caminho que vieram. Seria óbvio. Porque ninguém que conhece a Jesus volta pelo mesmo caminho. Eles não entenderam, mas prosseguiram. E porque prosseguiram, agora entenderam. E continuam prosseguindo. É assim, Fer. Você não entende, prossegue. Prossegue até entender. E quando entender, continua prosseguindo. Perfeito. Amen. Ai, gente, olha, ainda bem que a gente tem tempo para assimilar tudo isso, né? Para digerir, para ruminar. Quais são as suas principais observações? Vamos. Conclusões finais. Conclusões finais. Deixa eu pensar aqui. Mas essa do final de que ninguém que conhece Jesus volta pelo mesmo caminho pega muito para mim, porque quando eu aceitei Jesus, mas eu fui empurrada a isso. Tem nome, Fernando. Mas eu comecei a essa busca incessante porque, sabe quando você acredita, mas não acredita? Então assim, eu queria provas de que Deus existia mesmo. Ah, lógico. Assim, né? É lógico. E eu comecei a mergulhar. E eu estava até falando mais cedo com você e com o Fê sobre isso, que no começo eu tinha dúvida se Deus existia. E hoje, acho que tanto que hoje eu não consigo mais ler e escutar as coisas que eu escutava no começo, porque eu precisava de coisas mais científicas, de dados mais que comprovassem, sabe, que Jesus existiu. Na minha cabeça, eu precisava disso. E hoje eu já consigo ter esse caminho que eu vou pela fé, porque eu só conheci pela estrela Jesus. Que brilha. Exato. Então, assim, é muito incrível isso. Então, eu tenho certeza que tem muita gente escutando a gente que, às vezes, tem essas mesmas questões e dúvidas que eu tinha. Porque, às vezes, a gente escuta as pessoas falando. Eu fui criada num lar cristão. Eu ouvi falar de Deus e de Jesus a minha vida inteira. Só que eu nunca tive essa experiência. Então, assim, os meus pais conheciam, eu não. Né? Então, nunca foi apresentado para mim. Você não tinha feito a sua viagem. Eu não tinha feito a minha viagem. Você viu a estrela, mas não saía. E cada um vai conhecer Jesus de uma maneira.
E é um caminho, né? Eu acho que ele traz a gente para ele de um jeito muito bonito, de um jeito que é muito particular. É uma viagem necessária. Exatamente. Cada um tem a sua. Cada um vai ser de um jeito para cada um. Então, para eles foi uma estrela, mas para outros foram coisas mais complicadas, que precisaram digerir muito mais e comprovar muito mais, e ver Jesus fazendo 1 milhão de milagres e ser tocado por ele. Então, é um caminho que, independente do que você esteja procurando, eu tenho certeza que se você pedir, né, se a gente manifestar isso para Deus, Ele vai dar um jeito de se manifestar para você. E do jeito particular para você. Que isso para mim é o mais incrível. Que Ele age de uma maneira particular para cada um e a partir desse momento você nunca mais vai voltar pelo mesmo caminho. Não tem como. É impossível. Posso orar? Vamos. Talvez você está com a gente aqui no podcast, no Bolo com Fé Cast. Talvez agora você queira entregar a sua vida para o Senhor Jesus e fazer essa viagem. Não é a viagem para a religião, é a viagem para Jesus. Como os magos. Deixa Ele te conduzir. Ele quer te encontrar dentro de uma casa, agora onde você estiver. E Ele vai te conduzir até uma família de Deus, uma comunidade dos santos. Mas você precisa urgentemente fazer como os magos fizeram. Se dobrar diante dele. E ele não está pedindo para você deixar, que você vai parar de ter dúvida, não. Como disse C.S. Lewis, eu fui o cristão mais desanimado de toda a Inglaterra quando eu tive que admitir quem Jesus era. Eu não deixei de ter dúvida, mas eu admiti quem ele era. E quem eu queria que ele fosse para mim. O meu Salvador. Eu quero orar com você, se você quiser. Eu queria pedir só para você escrever aqui no comentário: eu quero Jesus. Só isso. Você que decidiu agora se entregar a Ele e fazer essa viagem. Eu não entendo, Lucas, mas eu vou prosseguir. Eu quero Jesus. Então faça essa viagem com a gente. Vamos em rumo ao desconhecido. Pai, essa pessoa que não sei onde está, não sei com quem, não sei como, mas sei que decidiu agora se entregar a Ti. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. É uma viagem na Tua direção. Abrace essa pessoa agora. Perdoa os pecados. Dê a ela a bênção e a graça do arrependimento. Que se torne uma nova criatura. Que as coisas velhas de fato fiquem nos passado. Que tudo se faça novo. Pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de bem? hoje. Tô mais ou menos. Você tá... Tô vendo. Tô muito bem, não. Não, eu tô ótima. Estou ótima. Muito bem. Até o nosso próximo episódio. Até o próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau. Amém.